Fala pessoal, tudo bem? Lúcio Manzanetti. Estamos começando aqui mais um Aconvapcast e ManzaCast. Esse episódio vai ser exibido nos dois canais, beleza? Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer empresários do setor da construção civil, arquitetos e grandes empreendedores do setor, lojistas também, né? Todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os nossos episódios são exibidos do ManzaCast às terças e quintas, às 20 horas no YouTube e também no Spotify. O Aconvapcast é todo próximo ao dia 20, às 8 horas, lá no YouTube da Aconvap. Beleza? Hoje eu tô com um convidado queridíssimo, já conhecia, né, lá da Aconvap mesmo. Eu tive a oportunidade do Grupo Negeia. Você foi lá, fez uma apresentação, falou sobre a sua história naquela ocasião. E também outra ocasião que nós fomos lá com o Negeia também, num jantar maravilhoso. Gratidão aí pelo jantar. José Renato Fedato. Fala, Zé Renato, tudo bem? Olá, tudo jóia. É uma honra poder estar aqui. Fico super contente de conversar com você, Lúcio. Espero que a gente tenha aí um bate-papo muito interessante e algo que eu amo. Falar um pouquinho sobre a construção civil, relacionar isso com a vida particular é algo que me deixa muito satisfeito. Fico Maravilha. Para contribuir em algo. Maravilha, gratidão por você vir aí, o pessoal da Aconvap também, um abraço para todos. Vamos conhecer aí um pouquinho da história do Zé Renato, então. Conta pra gente, quem é o Zé Renato? Bacana. Bom, o Zé Renato é nascido em São José dos Campos, tenho muito orgulho de ser joseense. Nascido em uma família de engenheiros, meus tios todos eram engenheiros civis, falavam engenharia o tempo todo. Sim, eu acho que eu tinha uma certeza desde quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade já, que eu ia ser engenheiro civil. É muito engraçado, mas a única coisa que eu sabia desenhar na vida era casas. Então eu desenhava casas e Sim. A diversão de muita gente é passear com o pai no parque no final de semana e eu ia passear nas obras do meu pai no final de semana com ele. Sim. Então já ficava brincando nas obras. Sim. Cresci nesse meio. Meu pai já tem uma construtora que atua em São José dos Campos, que é a Fedato Engenharia desde 1969. 69, nossa senhora. Uma vida. Mas ele começou com um prédio? Não, ele começou a construir com uma boa parte aí dos construtores regionais. Fez algumas casinhas. Aí foi partir para pontos comerciais com casas como apartamentos em cima, e depois foi partir para os prédios mais baixos e foi evoluindo. Maravilha. Tem uma história linda também no ramo da construção civil e uma coisa que vou convidar ele para vir aqui então, bater um papo, muito legal. Super honrado. Show. E guarda aí uma história também de um trabalho de muita seriedade, de muita ética, isso é o que dá mais orgulho pra gente de ouvir a história dele. Muito bom. Então, aí você, adolescente, já via a família, o pai, o tio, todo mundo envolvido na construção civil. Provavelmente você já ajudava em alguma pequena coisa ali. Quando começou a dirigir, já ia com o carro, levava alguma coisa, fazia alguma coisa. Perfeito. Quando meu pai tinha, mais ou menos na época de 80 e pouco, ele tinha um depósito de material de construção. E o meu primeiro relacionamento com o setor da construção civil era trabalhando nesse depósito de materiais de construção. Qual que era? Balconista, chamava-se Depósito Tijolão, lá na Avenida Barbacena. Sim. E é um depósito menor, mas enfim, nas férias ou épocas que sobrava um pouco de tempo da escola. Barbacena é Santana? Barbacena é Jardim Ismênia. Sim. E, enfim, trabalhávamos lá, eu e meu irmão, trabalhando auxiliando em balcão, se ajudando, às vezes precisasse fazer alguma entrega ali na região mesmo. Aquele esquema de começar por ali. E todo esse intuito de trabalhar com construção civil, em seguida me levou a estudar na ITEP. Eu fui fazer curso técnico e mecânica de lá, que era o mais próximo que eu já poderia ir me chegando da construção civil. E ali foi um divisor de águas para mim enorme. Eu me apaixonei. Não, e ali já dá uma ênfase na engenharia, né? Cálculo 1, cálculo 2 e tal, já fica até mais fácil, né? E devo confessar que uma parte aí de resistência de materiais é melhor do que o que se tem em muita universidade por aí, viu? Sim, me lembro que na faculdade tinha um pessoal que vinha da ITEP e eles chegavam lá e isso aqui já tá tranquilo, já passei por isso. É isso mesmo, eu chegava, eu ainda na ITEP, eu dava aula pro meu irmão, pros amigos dele que começavam a fazer engenharia
nas suas universidades, que a gente conhecia tanto de ciência de materiais que era mais puxado do que era nos primeiros anos de engenharia. Engraçado, né? Então, a ITEP é uma super escola, temos que ter orgulho dela, está aqui em São José. Os técnicos formados por lá eram realmente expoentes, eram fantásticos. E aí você foi estudar engenharia em Campinas, né? Isso mesmo. Unicamp. Aí terminou isso, terminei aí a ITEP, fiz o vestibular, passei ali em Campinas, na Unicamp, fui fazer engenharia civil na Unicamp. E assim, até um pouco antes de eu sair de São José para ir fazer, que foi a única época que eu fiquei longe de São José, apaixonado por essa cidade, foi enquanto eu estava fazendo essa universidade. E antes de sair, eu já combinei com os meus irmãos que a gente iria sair para nós todos para nos qualificarmos e quando voltássemos íamos abrir a nossa construtora. Já tinha um plano já? Era um plano combinado entre nós. Maravilha. Aí eu saí para fazer Unicamp, minha irmã saiu, que é um pouquinho mais velha, saiu para fazer USP em São Paulo, fez a Poli. Casou, civil também? Engenharia civil também. Família completa, então. Casou com um engenheiro do Departamento de engenharia na empresa tá bem qualificado. Se errasse, não era por falta de qualificação. Né? Maravilha. E meu irmão, que foi fazer a Federal de São Carlos também. Então, fomos todos ali buscar uma qualificação boa para poder ter uma boa empresa. Retornamos, nos unimos e começamos a trabalhar com a nossa própria empresa, que é uma filha, que contou desde o começo com o auxílio da empresa do meu pai, que é a Ferato Engenharia. Sim. Aí abrimos a construtora Costa Norte e em 94 começa essa história e de lá para cá a gente conseguiu criar muitas alegrias. Eu acho que cada obra que a gente fez, eu considero que é um filho colocado também. Tanto é que eu volto em todos eles e revejo para ver como que eles estão, para ver se estão bem cuidados, se a gente deixou tudo certinho. É um orgulho para vê-los bem. Com certeza. Agora, voltando, né, para o primeiro empreendimento, que é sempre o mais difícil, né? Sem dúvida. Porque, apesar de o pai já ter uma construtora, ser um construtor, vocês estavam saindo ali para empreender, não sei, um know-how, uma planilha, uma medição bancária. Quais foram as dificuldades? Para quem está começando uma construtora e de repente vai assistir esse podcast e falar, cara, isso aqui, o Zé Renato me deu uma luz aí e vou por esse caminho. O primeiro empreendimento, sem dúvida alguma, foi uma imensa escola. Teve muita coisa para ser aprendida. Eu acho que o que a gente consegue colocar como principal ponto é perseverança. Sim. Eu acho que a gente tem, quando está fazendo algo que é absolutamente novo, um monte de itens que você olha para isso e fala, isso é quase impossível. Só que a perseverança, quando ela está junto, em que você fala, não, alguém tem capacidade para me explicar o que está acontecendo e vai atrás das respostas, com certeza as soluções chegam também. E acho que foi isso que cravou muito nesse nosso primeiro prédio. Sim. Nós nos empenhamos. Onde é que foi esse primeiro prédio? No Jardim das Indústrias, chama Atlântico Sul. Ele foi uma imensa escola, é um prédio que ainda quando eu comecei essa obra eu estava fazendo o último ano de engenharia. Tivemos ali então o estágio foi para valer mesmo. E ele é quase uma criação nossa, que o projeto de arquitetura era nosso, nós na época não terceirizávamos esses trabalhos, diversos dos projetos complementares eram nossos, e aqueles que eram realmente o core do sistema, como projeto estrutural, fundações, nós vamos buscar os melhores especialistas para nos orientar para melhor execução. Sim. E é um prédio que assim foi super exitoso, ficou até hoje uma qualidade muito bacana, temos ali muitas alegrias. Claro que depois dele nós evoluímos ainda muito, mas ele já foi um primeiro. Assim, a escola, né? Ali você fez muito bem feito o primeiro empreendimento, mas os steps você vai subindo ali, né? Cada vez melhor e cada dia e cada ano melhor, né? Sempre a evolução é eterna, né? Perfeito. O aprimoramento contínuo é lema de uma empresa que quer perdurar. Aquele que realmente parar, ele não está parado, ele está ficando para trás. Sim. Isso é uma certeza da nossa empresa até hoje. Nós decidimos basicamente em 2006 implementarmos um sistema de gestão da qualidade, mas um sistema de gestão da qualidade real. Não é aquele que vai gerar um documento para mostrar para o banco, até porque eu nem financiamento bancário utilizava. Eu queria realmente garantir que a qualidade de todas as nossas obras fossem a mesma, independente da equipe técnica que está diretamente no negócio. Sim. Eu quero que o meu melhor
da empresa seja colocado em todos os meus empreendimentos. E para isso eu precisava de procedimento, eu precisava de controle tecnológico, eu precisava de controle de qualidade em todas as etapas, eu precisava de validações, enfim. Implementamos esse trabalho com muito louvor, com vários elogios às empresas implementadoras, com as maiores certificadoras do país. Fui buscar know-how em empresas das melhores do país, para que a gente tivesse um sistema muito parrudo. Eu acho que isso foi o que ajudou a gente combinar com algumas execuções de empreendimento, que eu vou dizer, me dá muito orgulho de saber que com o tempo eles se transformaram meio que um ícone da arquitetura em São José. Com certeza, né? Isso ajuda a manutenção, a qualidade da execução do trabalho. Voltando à primeira pergunta, você tinha falado de perseverança. Eu enxergo isso, a perseverança, muito bom, excelente. Mas o planejamento, né, que é você vou construir e o que eu preciso para fazer aquilo, né? Perfeito. Eu acho que ajuda bastante a perseverança, né? Você ter uma organização, um planejamento bem executado, né? E, pelo que eu estou vendo, você está falando aí da qualidade que você fez o setor aí para cuidar da qualidade, fazer tudo certinho na empresa. Eu enxergo que a Costa Norte já, desde que nasceu, vocês têm esse perfil aí voltado para a qualidade, né? Obrigado. Na Engenharia nós sempre fomos aficionados por desenvolver procedimentos e conseguir garantir a durabilidade dos nossos empreendimentos. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo e passo numa obras entregues em 2002, 2004, e eu percebo que eles ainda estão com a qualidade muito próxima de quando nós entregamos. E você você olha para obras entregues ali na região que tem a mesma data de entrega, sim, e você acha que são em prédios completamente diferentes, acha que isso aí nasce desde o momento do projeto, desde quando a gente escolhe soluções arquitetônicas sempre relacionadas à durabilidade, sabendo que o procedimento que eu vou executar nesse prédio vai dar uma qualidade pro morador final, não só nos primeiros 5 anos do prédio, se possível nos primeiros 50. A gente tem uma teoria que eu sou muito aficionado em estudos. A norma, quando você coloca lá, são 50 anos, né? O mínimo a parte estrutural, mas tem outros sistemas complementares que são menos. Isso. Mas existe um trabalho muito interessante do professor Luiz Ceotto, em que ele destrincha os gastos realizados por uma obra nos seus primeiros 50 anos. E é curiosíssimo que você analise que apenas 18% de toda a vida útil deste empreendimento é gasto dentro da construção. E se essa construção não é bem feita, aqueles outros 82% vão ser muito mais pesados do que o planejamento médio. Porque você vai deixar patologias, vai deixar gastos de insumos, gastos de mão de obra, reformas, inutilização do espaço para o resto desses outros anos. Sim. Só que se você cresce um pouquinho só, mais 2% que seja do custo de construção, você vai transformar aqueles outros 78% que sobraram, muitas vezes em 60%. A economia é muito maior. Então, eu acho que a engenharia já precisava olhar com melhores olhos e na hora de escolher uma solução, não ir para mais econômica, ir para mais eficiente. Já está na hora em que nós temos condição, temos tecnologia, temos aí um mercado que aceita esse tipo de percepção, claro que muito bem vendido, ninguém quer gastar a mais e muito menos pagar por um empreendimento a mais, mas quando bem comprovado que ele vai fazer a manutenção do prédio ser mais econômica, o cliente aceita muito bem. Show de bola, parabéns aí pelo trabalho, né? A excelência do trabalho. E imagino, né? Você foi falando ali da qualidade, da execução, tal, tudo. A gente sabe que tem algumas construtoras mais populares, tal, tudo, que não tem essa qualidade na execução. E a gente sabe também o tamanho do prejuízo, né? Depois que a obra é executada, que toma processos, tal, tudo, o pessoal do condomínio vai lá e tal. Então a manutenção fica muito pesada. Agora, uma curiosidade, da onde veio esse nome, Costa Norte? Bacana, Quando nós começamos a trabalhar, nós tivemos diversos empreendimentos, serviços sendo feitos no litoral norte daqui da nossa região. Sim. Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, e nós prestamos serviço nessas localidades.
cidades. E aí ficamos como Costa Norte. Só que no segundo momento a empresa já parou de fazer a prestação de serviço. Mas o nome ficou. Tivemos o nome porque já tinha sido, de uma certa forma, sim, bem criado, bem consolidado e mantivemos. Certo. E vocês sempre atuaram em obras prediais, residenciais, ou tem algum outro tipo de empreendimento que vocês atuaram? Já trabalhamos com pavimentação, com obras urbanas, com prestação de serviço, com obras institucionais, nos primeiros anos, principalmente da empresa. Depois, mais licitação, de 2000, tipo trabalhamos com um pouquinho de licitação nos primeiros 4 ou 5 anos, mas mais ou menos no ano de 2000 decidimos que só íamos fazer incorporação dali para frente. Sim. Aí são os empreendimentos próprios, né? Isso. Aí fizemos bastante empreendimentos residenciais, depois fomos também para prédios comerciais, depois fomos para hotelaria e depois, por fim, acabamos fazendo também alguns malls, alguns edifícios de uso misto, em que a gente hoje ainda até administra eles. Foi presidente da Convap, né? Conta essa passagem para a gente da Convap. Você até pode contar um pouco da história da Convap, né? Do que você já viveu lá na Convap com outros presidentes em outros tempos também. O pessoal conhecer um pouco dessa história. Legal. Primeiro que, com outro orgulho, meu pai é um dos fundadores da Convap. Fundou ali mais ou menos em 1980 a entidade junto com 20 outros construtores da cidade, e eu desde criança via meu pai participando como tesoureiro, como vice-presidente, como alguma das cadeiras ali dentro da entidade. E eu acho a entidade fantástica, acho que ela é uma entidade hoje muito reconhecida na cidade, ela é realmente uma forma da construção civil retornar um pouco de trabalho para a própria construção e para a sociedade de São José. Sim. Ela é uma entidade hoje considerada ali de interesse social, então ela não se limita à atuação direta dentro do nosso setor da construção civil, ela faz serviços sociais, ela também se preocupa com a urbanização, com a mobilidade, ela tem um serviço, principalmente essas últimas gestões, tem colocado essa entidade num nível muito alto. É uma entidade de respeito tanto dentro da sociedade civil como também do poder público. Conseguiu diversos ganhos aí para a urbanização da cidade, entre eles uma discussão muito aferrenha nesses últimos anos sobre plano diretor, em que eu acho que a entidade ajudou a cidade a ter um dos melhores planos diretores do estado de São Paulo. Costurar ali junto com a prefeitura, né? Os empreendedores falando sobre cada área da cidade, olha, aqui deve ser predial, aqui no uso misto, como é que foi isso aí? Conta um pouco dessa história. Porque também a cidade é enorme, né? E, nossa, os assuntos são adversos, né? Sim. Uma coisa complexa, né? Sim, e muitas vezes os técnicos da prefeitura são muito bons, tá? Precisa ser dito. Só que eles têm um olhar muito ainda para a parte interna do balcão. Uhum. E a gente precisa juntar o olhar empreendedor também para que consiga fazer com que os empreendimentos sonhados por ele sejam possíveis de serem executados. Sim. E o que o cliente que está comprando no mercado imobiliário deseja. Para somar tudo isso, precisa de uma discussão muito ampla. E eu acho que foram muito exitosos no que propuseram. Preciso colocar uma coisa muito clara, o trabalho também colocado à época da gestão, o prefeito Felício Ramute, à época, hoje nosso vice-governador, foi muito feliz e muito inteligente em acertar todas essas pilhas. Exploramos muito o conhecimento que os construtores da cidade têm, o que a parte técnica dos técnicos do setor civil privado colocaram, e conseguimos melhorar muito a proposta inicial da prefeitura. E eu acho que em parte de legislação, a escolha, principalmente dos principais instrumentos de urbanização, ficaram fantásticos. Os prédios que serão capazes, nós fazermos agora já desde o último plano diretor e que daqui a pouco vão aparecer para estarem sendo utilizados pelas pessoas da cidade, é muito melhor do que o que era possível ser feito na anterior lei, que era 428. Os usos mistos, eles são empreendimentos que eles propiciam uma qualidade de vida para a cidade muito superior. E ele propicia um microdeslocamento. É quando o cara consegue resolver praticamente toda a vida dele sem precisar se locomover com carro. Ele pode usar a bicicleta, a pé,
e para ir entre as partes da moradia dele para os serviços. Sim. Isso vai dar uma melhora no que todo mundo sente como queda de qualidade de vida, que é a mobilidade. Sim. Então, essas teorias todas conseguidas foram ótimas. Sim, e eu sei que você gosta desse uso misto, né? Sim. Que eu conheço alguns empreendimentos seus e tem um prédio ali comercial e embaixo temos ali lojas e tal. Muito excelente. Eu, assim, sou super a favor desse trabalho de você aproveitar o fluxo que da onde está já para gerar negócios. Então é o cara que de repente tem sua clínica médica que vai utilizar ali o restaurante, é o cara que tem um escritório de advocacia que vai utilizar a clínica médica, é um cara que mora dentro do próprio conjunto que vai utilizar um supermercado, o cara que precisa de estacionamento rotativo ter ele bem disponibilizado ali de uma forma equilibrada. Então esses são usos muito interessantes. Mas nem tudo, infelizmente, no plano diretor foram acertos. Certo. Eu acho que eles trouxeram um instrumento urbanístico péssimo para a cidade, foi implementada a outorga onerosa em São José dos Campos, que esse é o lado que, infelizmente, ainda precisa de mais correções. Outorga onerosa, só para explicar para o pessoal, para quem não conhece, né? É uma taxa que a prefeitura coloca para o empreendedor poder ter mais limite de aproveitamento naquela área. É exatamente isso? É praticamente isso. O problema é que a prefeitura veio e nós tínhamos capacidade construtiva dentro do terreno, na maioria da cidade, em 3. A prefeitura veio, retirou a capacidade construída que nós já tínhamos dos terrenos. Antes não existia essa taxa, né? Não existia. Eu poderia construir até 3 com essa capacidade construtiva que era do 3 vezes a área do terreno. Exato. E que normalmente é criada pelo cara que criou com o loteamento, tá? Ela reduziu isso para 1,3 e te permitiu voltar a construir os 3. Ou seja, pagando uma taxa, né? Exato. Em alguns lugares da cidade, seja bem dito, que esse 3 foi permitido chegar até 4. Em alguns locais da cidade, não são muitos. E isso é um aumento de custo para a construção civil, que obviamente vai refletir, infelizmente, no aumento do custo dos imóveis. Isso ainda não teve um impacto direto, porque a prefeitura também se sensibilizou muito bem nisso em 2 momentos. O primeiro, que ela criou uma lei de transição em que as pessoas que ainda tinham terreno poderiam, aquelas que protocolassem, aprovassem o projeto, ter um período para poder não pagar a outorga onerosa, continuar com o coeficiente. E todo mundo correu lá? Todo mundo aprovou os projetos e esses são os projetos, boa parte dos que estão sendo lançados hoje, tá? Então, por isso que o impacto ainda está vindo aos pouquinhos, mas daqui a pouco chega. E depois, a própria prefeitura também, com muita sensibilidade, o prefeito Anderson Faria já analisou esse aumento de outorga onerosa que estava gerando problema dentro da construção civil, ligada cidade, né? ao aumento na cidade, ligada também a um aumento da planta genérica de valores que eles fizeram muito alto, fora de proporções, e fez uma correção nos valores de outorga onerosa, que deu uma amenizada no problema por agora, mas isso que eu foi acho que ainda precisa de mais pessoal da Convap, né? Que eu sei que teve uma comissão ali, que você participou. Exato. Quem mais estava participando desse debate aí? Era um grupo ali capitaneado por mim e pela Maria Rita, mas que toda a diretoria da Convap foi muito presente em auxiliar nesses ganhos. E foi um ótimo ganho para a construção civil, porque seria um problema muito grande já para os próximos anos, um aumento dentro da construção. Haja dizer também 2 fatores muito importantes. A construção civil já vem sofrendo com aumento de materiais desde a época de começo da pandemia. Sim. Realmente uma quebra completa dessa cadeia de suprimentos impactou muito o preço dos empreendimentos. Muitos empreendimentos estavam ficando inviáveis de serem lançados, ainda mais com esse aumento de outorga onerosa, nós teríamos uma perda muito grande de empregos na região. E vale salientar. E das pequenas construtoras também, né? Que não tem, às vezes o cara, ele está começando e ele faz uma incorporação com o dono do terreno, troca um projeto ali com o arquiteto que fez o projeto e o cara vai montando um grupo para tentar viabilizar um empreendimento. Então essa outorga onerosa para os pequenos inviabiliza, o cara não consegue mais ter o sonho de fazer um empreendimento, né? Mesmo que seja pequeno. Isso, perfeito. Nós levamos isso para a municipalidade, discutimos isso desde a época da aprovação.
Infelizmente, nem tudo que nós expusemos eles compreenderam, mas logo depois que o mecanismo entrou em prática, eles perceberam que era coibitivo para o empreendedor. Tanto é que eles foram sensíveis e inteligentes em propor uma revisão para dar prazo para o pagamento da outorga onerosa, porque antigamente você tinha que aprovar o projeto e já pagar o valor de outorga onerosa praticamente no pé, que é o pior dinheiro que você tem. No momento da aprovação, você já se descapitalizar completamente. Aí eles dividiram muitas vezes, em 18 vezes, e também deram algumas outras formas de possibilidade de garantia para fazer esse pagamento. Foram sensíveis até esse momento, mas ainda acho que tem espaço e necessidade para avançar mais. Eu acho a outorga onerosa um instrumento ruim para a nossa cidade. Sim, esse pagamento no pé que você falou é na hora da aprovação do projeto o cara ter que pagar aquele custo à vista. Exato, o momento que ele está menos capitalizado, em que ele ainda não vendeu as unidades, em que ele precisa do dinheiro para fazer ele tem que começar a fundação ali, que é uma coisa pesada, tal, tudo, um subsolo, e a obra está toda enterrada, ninguém viu. Não fez ainda. Não fez venda, né? Está começando a venda. Dificílimo. Bem complexo ali. Perfeito. E o mercado imobiliário, desde a pandemia, como é que foi para as construtoras? Legal. Primeiro, no momento que começamos a pandemia, queira ou não queira, aquilo foi uma grande insegurança. Sim. As empresas não sabiam muito bem como a cadeia produtiva, a cadeia de empregos iria se comportar, mas graças a Deus, creio que a política federal foi muito assertiva, permitindo que a própria construção civil pudesse continuar trabalhando. Sim. E foram assertivos demais, porque a quantidade de contaminados ou disseminação de contaminação dentro da construção civil foi muito abaixo do que os outros setores que paralisaram. Curioso isso, né? Muito interessante, um dado importantíssimo do Secov. Ela conseguiu continuar trabalhando, gerou pouquíssimas demissões, continuou distribuindo renda para essa faixa de trabalhadores da construção civil. Que é gigante, né? Gigante, é uma quantidade de mão de obra. É uma cadeia enorme, ali que move. Sim, e é uma cadeia que, digamos assim, que quando não empregada, está engrossando a fila assistencial. Então, com certeza, é um dinheiro muito importante e é a verdadeira distribuição de renda. Por quê? A construção civil, para se ter ideia, Lúcio, ela gera 32 vezes mais emprego do que o mesmo capital empregado na indústria metalúrgica. Então, como política pública, se você alguma hora pensar que precisa injetar dinheiro na economia para gerar emprego, a melhor saída de é só liberar o financiamento, né? A construção civil é a melhor delas. Maravilha. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Sim. O juro baixo, todo mundo se empreendeu. Era um bom momento para você comprar um terreno, financiar uma obra. Sim, excelente, muito bem relacionado. E lembrar que dentro da construção civil, 52,5% do valor que você colocar naquela obra é mão de obra. Super pulverizado. Então, assim, é a melhor distribuição disparado de renda e a mais correta. Beleza. Pesquisa imobiliária. O pessoal da Convap parece que tem alguma coisa nesse sentido. Vai sair alguma... Opa! Muito bem lembrado. Assim, nós vimos sempre mapeando o mercado imobiliário. A Convap já faz essa pesquisa recorrente, ficou algum tempo sem trabalhar nela, mas foi reativado já no segundo semestre do ano passado. Nós temos o sentimento que vem através de mercado, nós sabemos muito bem o nível que vinha de aceleração do mercado imobiliário. Sim. Depois nessas reviravoltas de aumento de juros e também de algumas inseguranças jurídicas que a gente teve aí, de inseguranças financeiras, desculpe, não jurídicas, que a gente teve nesses últimos anos, o mercado deu uma certa mudada. Mas nós estamos a poucos dias de fazer o trabalho do lançamento da pesquisa imobiliária da Convap. Ela está sendo finalizada para esses dias, nos próximos 15 a 20 dias a Convap divulga esse trabalho. Certamente é reconhecido que o mercado deu uma desacelerada, principalmente na construção formal, que são os empreendimentos verticais, né, os apartamentos, nesses últimos 4 meses, mais ou menos, mas aponta para um crescimento muito claro. Os empreendimentos de menor custo, os Minha Casa Minha Vidas ou Casa Verde e Amarela, eles devem ganhar muito fôlego para esse segundo semestre e dali em diante. Até por uma política federal aí de incentivo à construção,
isso deve vir com bastante pujança. Na hora que a gente conseguir um equilíbrio de uma segurança fiscal maior do governo federal, que vai gerar uma diminuição de taxa de juros, e aí vai ser mais tranquilo as famílias conseguirem o financiamento imobiliário, esse mercado vai nadar de braçada. É a próxima bola da vez, a menina dos olhos aí de todas as empresas. Com certeza, está todo mundo esperando por isso, né? Sim. A Convap faz essas pesquisas a cada quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uma vez a cada 6 meses, para abastecer o mercado e ajudar os empreendedores também a tomar suas decisões estratégicas. Sim. Que é importantíssimo você entender qual foi a velocidade de venda dos empreendimentos em cada um dos seus segmentos, para onde as tendências estão apontando de bons mercados. Isso ajusta muito o próprio mercado da construção civil regional, mas dá um norte muito bacana para as empresas. Muito bom. E a Costa Norte, como é que está? Quais são os empreendimentos? Quais são os lançamentos? Conta pra gente aí as novidades. A Costa Norte, nós estamos aí com o lançamento aqui no Royal Park, o Signature Royal Park, um empreendimento ícone dentro do seu perfil de imóveis, dentro do segmento de apartamentos de 120, 100 metros quadrados, a primeira torre, e a segunda torre, apartamentos de 85 e 67 metros quadrados, com uma qualidade surpreendente. Acho que nós conseguimos colocar dentro desse empreendimento um nível de tecnologia ainda não visto na nossa região. Temos ali um sistema acústico fantástico, fechamento de varandas, uma integração deslumbrante entre a região de sala, varanda gourmet e cozinha, ficou fantástico. Sim. E estamos ali, ele é uma promessa de entrega para fim do ano que vem. Quem quiser um ótimo apartamento, eu recomendo. Beleza. Bom, parabéns aí pela Costa Norte, pelos empreendimentos. Gratidão pela nossa entrevista. Foi fantástico aqui. Quem está acompanhando aqui pôde ter um pouquinho aqui da história do Zé Renato, a história da Costa Norte, a história da construção civil de São José dos Campos, né? Da nossa querida e amada cidade, né? Eu que agradeço, foi uma honra poder conversar sobre a construção civil, eu fico extremamente feliz de bater esse papo, foi uma delícia a conversa, agradeço, Lúcio, agradeço a todo o grupo que me deu essa oportunidade. Obrigado, valeu galera, até o próximo MansaCast e a Convapcast, um abraço. Um abraço.